Eu só quero aqui fazer uma breve reflexão nessa tarde, que eu repito, memorável para a República Brasileira, em que o Supremo Tribunal Federal sanciona em definitivo a validade da Lei Complementar 135 de 2010, a chamada Lei da Ficha Limpa, e possibilita para a cidadania, para a ética, esse importante instrumento para já servir e existir na eleição desse ano. Mas antes do carnaval chegar, algo me traz preocupação, um projeto de autoria do Executivo, que tramita na Câmara dos Deputados e que de lá virá para ser apreciado aqui por nós no Senado. Trata-se do projeto de lei 1992 de 2007, que institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares do cargo efetivo, inclusive os membros dos órgãos que menciona, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência, de que trata o artigo 40 da Constituição da República, autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar, denominada Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal, FUNPRESP, e dá outras providências. Ora, senhor presidente, foi construído o que me parece ser um mito por parte da grande mídia em relação à previdência do serviço público. Ao longo do tempo, os governos, seja governo Collor, seja os dois governos do presidente Fernando Henrique, seja os governos do presidente Lula, seja agora o governo do presidente Dilma, e a grande mídia tem propalado em conjunto que a previdência dos servidores públicos gasta demais e cresce sem controle, que existe um suposto déficit entre as contribuições e benefícios previdenciários. O jornal Estado de São Paulo, por exemplo, anuncia isso em matéria de 10 de março de 2011, que diz que o sistema arrecada pouco mais de 22,5 bilhões para pagar uma despesa de 73,9 bilhões de reais. Eu quero inicialmente fazer contestação desses dados. Esses dados resultam de um processo dos últimos 20 anos de desmonte do serviço público, que se consolidou nas últimas décadas. Nas últimas décadas, o número de servidores ativos do Poder Executivo caiu de 991.996 em 1991 para em 2010, melhor dizendo, 970.605. Caso o número de servidores tivesse, por exemplo, acompanhado ao longo dessas duas décadas o crescimento do nosso produto interno bruto, nós teríamos que ter hoje 1.802.597 servidores ativos. Sendo assim, se nós tivéssemos o número de servidores que a lógica indica que deveríamos ter, o tal déficit propalado, alegado, dito, não existiria. O segundo mito é que se contempla a previdência pública fora do contexto que ela está assegurada na Constituição da República. Ora, a Constituição da República coloca a previdência pública dentro de um conjunto chamado Seguridade Social. E a Seguridade Social é, por assim dizer, sempre superavitária e não deficitária. Também não me parece ser verdade que os gastos com servidores estejam aumentando. Ao contrário, esses gastos com servidores, segundo as informações que possuímos, encontram-se em queda livre. O governo federal gastava 56,2% de sua receita corrente líquida com servidores ativos e inativos. Esse percentual caiu enormemente em 2010, caiu 33,3%. Além do mais, a proposta orçamentária para 2012 também reconhece que os gastos com pessoal, ativos e inativos, estão caindo fortemente,
4,89% do produto interno bruto em 2009 para 4,15% do produto interno bruto em 2012. A própria exposição do projeto de lei de autoria do governo reconhece que o projeto, na realidade, ao invés de diminuir o gasto público, acarreta na verdade, um aumento do gasto público. Isso é dito claramente, com todas as letras, na justificativa do PL 1992 de 2007. Na verdade, senhor presidente, vamos ao que se trata. Este projeto de lei trata-se, na verdade, da privatização da Previdência Pública, da complementação da chamada Emenda Constitucional 41, que correspondeu à terceira geração da reforma previdenciária. Esse PL é, na verdade, a quarta geração da reforma previdenciária. Esse PL transfere a Previdência Pública para um fundo de pensão, sujeito às regras do mercado e sendo contrário ao princípio que funda uma previdência pública. Uma previdência pública é assentada sobre o princípio da segurança. Uma previdência pública existe para dar segurança e tranquilidade para aquele que vai ser beneficiado por ela. Uma previdência pública é um símbolo de um Estado que procura o bem-estar social dos seus. A criação de um fundo de pensão, ao contrário senso, é a privatização da Previdência Pública e significa exatamente o contrário, significa a flexibilização, a neoliberalização do papel do Estado, o afastamento do Estado da sua responsabilidade em garantir a Previdência Pública para os seus servidores. Por isso, senhor presidente, nós do PSOL temos nos posicionado contra na Câmara dos Deputados e aqui no Senado. Quero antecipar e pedir a reflexão dos colegas sobre esse projeto e sobre as consequências que esse projeto poderá trazer para mais de 1 milhão de servidores públicos, visto que o próprio projeto condiciona que as mesmas consequências da criação do fundo de pensão no âmbito federal também terá reflexo para os servidores estaduais, para os servidores municipais. Haverá uma limitação da Previdência Pública para os servidores futuros em R$ 3.912 e qualquer complementação futura, os servidores terão que recorrer a um fundo de pensão que vai ser regulado não pelas regras e princípios da Previdência Pública e pela responsabilidade do Estado de garantir segurança ao previdenciário, mas sim vai ser baseado pelas regras e sujeito às flexibilidades e volatilidades do mercado. Não acredito que seja o melhor para o Brasil. Obrigado, senhor presidente.